Coisa tá ruim aí, viu? Tá explicado aí o motivo do desespero dos advogados do Bolsonaro nas últimas horas. A Polícia Federal tá aí investigando uma tentativa de obstrução de justiça do Bolsonaro. E olha, se for comprovado que o Bolsonaro realmente tentou obstruir a justiça, isso é crime, o Bolsonaro é preso em flagrante. Então a situação tá muito ruim aí. A gente deve ter aí novidades nas próximas horas ou nos próximos dias, porque o que acontece é o seguinte, saem notícias na imprensa, e olha, já faz algum tempo que vem saindo, só que cada vez vai piorando. Notícias dizendo que o Bolsonaro e seus aliados estão pressionando o tenente-coronel Mauro Cid. Antes da segunda delação dele, aí, do segundo depoimento dele, já estavam pressionando para saber o que ele falou no primeiro. Na verdade, a gente sabe que a pressão era para que ele aliviasse para o Bolsonaro e para os generais no segundo depoimento. A gente sabe disso. Só que agora começa a sair matéria, saiu matéria no Globo, saiu no Metrópolis, saiu na Veja, de que o Bolsonaro, ele e seus aliados, os aliados do Bolsonaro, né, obviamente a mando do Bolsonaro, eles estão pressionando o Cid para saber o conteúdo da delação e para saber se ele não implicou o Bolsonaro em alguma coisa. Pô. O nome disso é obstrução de justiça. Você não pode coagir testemunha. Olha, eu já vi muita gente ser preso por muito menos. Você coagir testemunha, estando comprovada a coação, vai preso. Não tem o que fazer, tem que ir preso. Quando alguém começa a coagir testemunha, aí a testemunha fala A, fala B. Você está obstruindo a justiça, porque a justiça ia para o lado da verdade e começa a ir para o lado de uma testemunha que está com medo ali de ameaça, sabe que tipo de ameaça, vai saber que tipo de ameaça que estão sendo feitas ao tenente-coronel Cid. Sai ao mesmo tempo matérias na imprensa mostrando que o Cid quer fugir do Brasil já, ele está com medo. Ele pediu segurança, a Polícia Federal colocou uma guarita na rua da casa dele. Então, a família dele, enquanto ele estava preso, passou a ter mais segurança. Ele fez a delação, foi solto e a Polícia Federal manteve a guarita na rua da casa dele. Então, na esquina da casa do Cid, tem uma guarita com segurança 24 horas paga com o nosso dinheiro, tá? Então, meu dinheiro público e o seu dinheiro público estão pagando segurança 24 horas para um bandido. Porque esse bandido pode ser que faça um atentado contra ele porque ele delatou o Jair Bolsonaro. Agora, peraí, em vez de prender o bandidão, o chefe da quadrilha, não, vamos todos nós brasileiros pagar para fazer segurança de bandido. Eu vou falar, na cadeia o Cid estava seguro. Mas é que tem a família dele, então prende logo o Bolsonaro, que aí não piora a situação, né? Não vai ter como ele ameaçar alguém. Eu vou te ameaçar porque se eu for preso. Não, já tá preso. Já tá preso, já era. Então, é isso aí que está sendo investigado. Por isso aí, o pânico dos advogados do Bolsonaro tentando buscar aí ministros do Supremo Tribunal Federal ontem e nas últimas horas para falar, olha, não, o Bolsonaro não vai fugir, olha, o Bolsonaro não obstruiu a justiça. Eu cheguei a ler uma notícia que mostrou que os advogados do Bolsonaro estavam tentando ali interlocução indireta, chegaram a ter interlocução indireta com alguns ministros do Supremo para tentar dizer que, olha, o Bolsonaro não tentou dar golpe, olha, o Bolsonaro quer apaziguar a situação, o Bolsonaro tá manso, tudo mais. Aí você fala, peraí. E aí, uma dessas notícias dizia obstrução de justiça. Eu falei, de onde tiraram esse termo? Pois bem, o termo foi tirado porque saiu notícia aí a principal aí foi no Globo, que saiu dizendo aí que aliados de Bolsonaro, eu vou mostrar aqui até o título, cobram Cid sobre seu novo interrogatório de sua delação. Quer dizer, aliás, o Bolsonaro cobram Cid sobre novo interrogatório de sua delação. Peraí, estão cobrando a testemunha, que é o delator, né, mas testemunha, sobre o que ele falou. Não tem como isso não ser obstrução de justiça. Obviamente, para se prender, tem que comprovar a obstrução de justiça. O que acontece é o seguinte, é isso aí que dizem aí quem tem fontes do STF. Os ministros acham que prendeu o Bolsonaro agora, com as provas que foram mostradas até o momento, não é o caso. Tem que mostrar mais provas para a prisão do Bolsonaro. Obviamente, quando alguém é preso, novas provas são mostradas no dia da prisão, para embasar a prisão. Porém, o que parece é que a Polícia Federal não quer mostrar tais provas até o momento. Não quer, porque isso atrapalharia as investigações. Então tem isso aí. Olha só como a estratégia do Bolsonaro golpista funciona e porque se faz cada vez mais necessário um novo inquérito, que a Polícia Federal já vai abrir de qualquer maneira,
para investigar o terceiro tempo do golpe, que o golpe continua. Se você pensar bem, eles continuam atacando as instituições. Eu pergunto aqui, você plantonista responda, ou quem não quiser digitar, vai nos comentários e dá o like ali no comentário que tiver a resposta que você concorde. Eles continuam ou não continuam tentando dar golpe de Estado? Sim ou não? Comenta aí, ou curte aí o comentário que você gostar. E aí, vamos ver qual a opinião aqui dos plantonistas. Porque eu digo, ó, eles não param. Eles não param de atacar as instituições. Tem o terceiro tempo do golpe. E aí o que acontece? Os advogados, o Bolsonaro, eles mandam mensagenzinha via esses interlocutores da imprensa, de um lado dizendo, olha, a gente quer anistia e apaziguamento. Para o Brasil se apaziguar, tem que ter uma anistia. E por outro lado, o filho do Bolsonaro vai com parlamentares bolsonaristas. Veja, eu não estou falando parlamentares de direita. Não, hoje eles são bolsonaristas, liderados pelo Eduardo Bolsonaro. Foram aos Estados Unidos falar que o Brasil é uma ditadura. Se isso não é ataque às instituições, eu sou uma geladeira. Olha, aí você vai lá ver o Malafaia xingar o STF e falar abertamente pro bolsonarismo. E quando o Malafaia fala, lembre-se, ele está falando para centenas de milhares de supostos, de possíveis terroristas, de gente que pode, e talvez muitos deles não estavam no dia 8, mas podem estar numa próxima tentativa. Ele fala o seguinte, olha, a gente tem que incendiar as ruas para o Bolsonaro não ir preso, ou seja, ele está chamando a horda fascista para ir às ruas se rebelar contra as instituições, porque o próprio Malafaia fala que o Brasil é uma ditadura da toga, ou seja, ele diz que já tem ditadura. Se isso não é atacar as instituições, eu não sei o que é, você fala que o Brasil já é uma ditadura. Eu lembro que o líder nas pesquisas em 2018 foi preso, o STF rasgou a Constituição, rasgou acordos internacionais aí, rasgou tratado com a ONU, para o Lula não apenas não poder ser candidato e ficar preso, não! O Lula não podia nem aparecer no santinho de propaganda do Haddad, o Haddad não podia usar a imagem, nem a voz, nem o nome do Lula. Esse foi o nível de censura e das instituições ajudando o Bolsonaro a ser eleito lá em 2018 e para prejudicar o PT. E você não via gente do PT ali tentando dar golpe de Estado naquela época. Você não via, nossa, vamos organizar aqui para a gente dar golpe de Estado, vamos aí procurar gente armada que vá com a gente para dar um golpe de Estado. Não tinha isso. Tinha gente, obviamente, ali detonando os ministros do STF, inclusive eu, mas não tinha ninguém falando, ó, vamos dar golpe de Estado, vamos fazer isso, vamos matar esse pessoal. Não. Aqui você teve, e eram pessoas com poder de fazer o que queriam fazer. Não fizeram porque o general lá falou, ó, se o Bolsonaro assinar o negócio, vai preso. Vai preso. O Bolsonaro ficou assustado, o general Heleno ficou assustado, e aí acabaram não tentaram no dia 6. A gente sabe que a próxima parte da investigação vai ser ligar tudo o que a gente ficou sabendo do depoimento dos generais até o que aconteceu no dia 6, não, no dia 8 de janeiro. E aquilo tudo vai ser ligado. A Polícia Federal já mostrou detalhes daquilo do dia 8 de janeiro em operações passadas, já mostrou agora detalhes da trama aí com os generais nessa última operação. Esse final de semana mostrou aí os depoimentos dos generais. Agora vai ser a parte que liga as duas partes e mostra, ó, foi tudo uma mega tentativa de golpe de Estado que fracassou pelos motivos tal e tal. Isso também vai estar na investigação da polícia. Só que enquanto essa tentativa rolou, enquanto a gente pode falar, nossa, rolou a tentativa e fracassou no dia 8, fracassou, mas eles não pararam. E parte de não parar a tentativa de golpe de Estado envolve você coagir as testemunhas atuais. Então foi uma pressão muito grande para que os generais não delatassem. Os generais foram lá e delataram. E agora tem uma pressão muito grande para a testemunha principal do caso, a ponto do Cid dizer abertamente, tem matéria na Veja aí, que a fonte são interlocutores do Cid, dizendo que ele está bravo com o advogado, dizendo que ele quer mandar o advogado embora, dizendo que ele jamais delataria o Bolsonaro e que ele está com medo e quer fugir do Brasil. Não fugir da justiça, ele quer fugir do bolsonarismo. Peraí, se você tem a principal testemunha do caso dizendo que está com medo de ameaça e que quer sair do país, como é que o cara que essa testemunha delatou e falou, não delatei. Claramente as matérias mostram que o Cid está apavorado com o Bolsonaro. Você tem a testemunha apavorada com o chefão da quadrilha, como é que o chefão não é preso? Como é que o chefão não é preso? O Lula foi preso por uma delação sem provas do dono da OAS, que estava preso na época. Ele delatou o Lula e foi solto semanas depois. Ficou preso sem provas também, delatou o Lula e foi solto. E aí as provas contra o Lula eram um ticket de pedágio que mostravam que, olha,
um carro onde o Lula estaria foi para o litoral paulista no dia tal. Isso prova que o Lula era dono do apartamento. Aí você fala, quê? Essa era a principal prova com o Lula, eram 2 tickets de pedágio. Do dia em que o Lula foi visitar lá o triplex e falou, eu não quero essa porcaria. O Lula tinha direito a uma cota lá naquele prédio, aí mostraram para ele o triplex, a cobertura, e falou, não quero, prefiro o dinheiro de volta da parte que eu já paguei. Foi isso. Mas isso aí fizeram um negócio, e o Lula foi preso, tá? O Bolsonaro por muito... Olha o que o Bolsonaro já fez, e você não vê aí o Bolsonaro preso ainda. Quer dizer, você vê o STF acovardado. Sabe por que o STF fica acovardado com o Bolsonaro e não ficou com o Lula? Porque a imprensa faz até hoje, e eu vou dar o exemplo do que aconteceu com a Gleisi Hoffmann. Eu mostrei aqui que a Gleisi foi agredida, eu não mostrei? Comenta aí, eu mostrei sim ou não? A imprensa inteira falou que foi o deputado do PT quem agrediu o fascista do MBL. A imprensa inteira. Quando o Douglas Garcia, né, um deputado do bolsonarista, fez isso aqui com a Vera Magalhães... Vergonha, é isso mesmo, Pois bem, aqui o rapaz aqui foi tratado como herói. O bolsonarista estava ali assediando a Vera, falando, vergonha, você é uma vergonha, Vera, tal. O cara bateu com o celular na boca da Gleisi. O cara xingou a Gleisi de tudo que é nome, bateu o celular na boca da Gleisi. Esses mesmos jornalistas que trataram o cara da Band como herói estão tratando a Gleisi e o deputado do PT como bandido. Sabe por quê? Porque tem um movimento grande na imprensa brasileira que não parou. E tem parte aí no governo Lula, parte de petistas que estão no governo Lula, que estavam alguns no governo Dilma e tudo mais, que eles acreditam que tem apaziguamento com a imprensa brasileira. Eles acreditam que a imprensa brasileira, em determinado momento, ficará ao lado do campo progressista e ao lado do bem do Brasil. A imprensa brasileira segue fazendo aquilo que é o quê? É desumanização dos petistas. Você percebeu que a Gleisi pode ser agredida e a imprensa vai contra e fica a favor de quem agrediu. Quando qualquer outro, seja da direita ou do centro, é agredido ou acontece alguma coisa, aí, nossa, olha a agressão. A imprensa está lá defendendo os nazistas do MBL, um movimento cujo líder defende que o partido nazista exista, para atacar petista. Só que aí, lembre-se, quando eram prisões sem provas contra petistas, não tinha um na imprensa que falava, ó, é sem prova, ó, tá ruim, tá errado. Não, era desumanização, tem que prender mesmo. E era aquela imprensa que falava, olha, você vê a capa do UOL, era o quê? Era uma declaração do Aécio Neves ali detonando, falando, o lulopetismo está saqueando o Brasil. Aí você ia no jornal da Globo, no Jornal Nacional, no Globo News, era a gente demonizando o PT o tempo todo. Aí você fala, não, mas olha, quem tá demonizando o PT não é a nobre apresentadora do Globo News, é o entrevistado, só que os entrevistados iam todos lá exatamente para isso. E aí na matéria do Jornal Nacional, falando lá do petrolão, no meio apareciam os parlamentares de oposição, os líderes de oposição ao PT, para detonar, para falar que é bandido, que tem que ser preso, para desumanizar. Aí quando a Polícia Federal prendia a mando do Sérgio Moro, até a cunhada do Vacari, lá do tesoureiro do PT, foi presa por engano. Ficou presa por engano, não tinha uma crítica. Agora é o que? Nossa, vai prender um parlamentar bolsonarista, mas esse pessoal tem foro privilegiado, vai politizar. Aí você vê eu mostrei aqui que agora defende a prisão do Bolsonaro, até semana passada estava defendendo o impeachment do Gilmar Mendes, porque o Gilmar Mendes falou que não há dúvidas de que o Bolsonaro era o mandante disso tudo. Aí não, tem que ter o impeachment do Gilmar Mendes. Por quê? Porque, nossa, você vai condenar ou prender alguém de direita antes da hora, sem que esteja transitado e julgado em todas as instâncias, com 1 turbilhão de provas ali. Nossa, como pode? Contra petista, não. É por isso que eu sofro todo tipo de ataque, você não vê ninguém aí falando na imprensa, ninguém jamais vai falar, nossa, o influenciador aqui de esquerda, o que tem maior audiência aí, tá sofrendo um monte de ataque aí dos bolsonaristas. Olha, não aparece uma matéria para falar bem, porque eu sou petista. Se eu fosse dessa esquerda que a direita gosta, você não tem a dúvida que eu já tinha sido chamado para entrevista na Globo, e aí eu ia ser capa da Folha, do UOL, qualquer coisinha que eu falasse ia sair aí nos principais portais, que é o grande influenciador Thiago dos Reis, com 1,5 milhão quase de seguidores no YouTube, com mais de 50 milhões de visualizações por mês. Esse é o Thiago, mas como é petista?
Pô, achincalha mesmo, é assim que tá, viu? É assim que é o Brasil. E aí agora o Bolsonaro usa isso, que se fossem petistas indo pras ruas, eu lembro muito bem, viu? Eu lembro muito bem de repórter da imprensa que no dia que o Lula foi preso, estavam defendendo que a Polícia Federal sequestrado, né, pelo Sérgio Moro, entrasse lá em São Bernardo do Campo, lá onde estava o Lula, e entrasse lá e atirasse em todo mundo, e descesse o cacete em todos os petistas que estavam lá, para ver o Lula falar antes do Lula ser sequestrado, preso sem provas. Esses mesmos ficam, ai, porque o Bolsonaro tem muita gente nas ruas, os ministros do STF, eles ficam com medo. O quê? Se fossem petistas nas ruas para defender algum petista de prisão, sem o petista ser culpado, já estavam defendendo banho de sangue. Sem o Lula ser culpado. Imagina com as provas que tem se fosse um petista. Nossa Senhora! Já estava preso numa masmorra, não era nem prisão, não, era masmorra que ficaria se um petista tentasse dar o golpe que tentou dar o Bolsonaro. E se a polícia não inventasse troca de tiros para matar uns 10? Olha, é isso, viu? É essa a situação em que estamos atualmente. A boa notícia é que eles estão ladrando, ladrando e ladrando e a caravana está passando. A prisão aí do Bolsonaro está se aproximando. Eu estou mostrando aí o desespero do Bolsonaro aí nos últimos dias. A imprensa também, por mais que tenha muitos bolsominions na imprensa, por mais que tenha esse trabalho de desumanização dos petistas na imprensa e de até um passapanismo de vez em quando aí pro Bolsonaro, a imprensa também tá mostrando que o cerco tá fechando e o desespero desse pessoal antes da prisão. Porque, olha, eu vou falar, não vai ficar pedra sobre pedra. E dizem todos, tanto o investigador do caso, quanto os ministros aí, quanto, eu vou falar, todo mundo diz, não vai ficar pedra sobre pedra. Esperemos. Peça sua inscrição no canal.